com o apoio de Saga Comunicação e Áudio. Sejam todos bem-vindos ao podcast Reconquistando o que eu amo. Bom, você que me acompanha, seja pelo YouTube há muito tempo, pelo Spotify ou qualquer outro lugar, com certeza você já me ouviu falar sobre os 3 R's. Se não, os 3 R's significam renunciar, recomeçar e restaurar. Esses 3 R's eu chamo a etapa de uma nova vida. Primeiramente, começando com a renúncia, renunciando aquilo que te faz sofrer, renunciando aquilo que te faz chorar, renunciando aquilo que provavelmente você ama, renunciando toda essa dor, para após você ter espaço no seu coração para recomeçar a sua vida. E diante do recomeço você vive uma restauração interna. E diante disso tudo, de você renunciar, de você recomeçar e você buscar a restauração interna, você vive dias melhores. Porque é assim que acontece. Não adianta nada, né? Assim como Jesus falou, você querer vinhos novos em odres velhos. Você querer uma vida nova com sentimentos, com atitudes velhas. Não adianta você querer um relacionamento próspero, seja com essa pessoa no qual você está agora querendo reconquistar, ou com uma pessoa mais na frente, sendo que suas atitudes continuam as mesmas. Alan, mas eu não tive nenhuma atitude que fizesse ter o fim desse relacionamento. Mas eu vou insistir sempre. Não é o fato de você errar que vai te fazer uma pessoa melhor. Sim, os nossos erros nos ensinam a sermos pessoas melhores. Ainda bem que existem os erros, né? Tem pessoas que falam que nós não podemos errar porque isso e aquilo, mas são os nossos erros, os nossos fracassos que nos fazem sermos pessoas melhores, né? Porque sem erros, sem fracassos, né, você não aprende nada. Mas precisamos entender que cada dia que passa é um dia de aprendizado, é um dia a mais no nosso currículo da vida, e que se nós aprendemos e nós evoluímos, nós temos mais chance de sermos felizes. Você não saiba disso, mas nós carregamos nossas bagagens emocionais. Nós temos bagagem de nossas infâncias, né? De coisas que aconteceram, coisas boas, coisas ruins. E muitas vezes essas coisas ruins que aconteceram na nossa infância, nós permanecemos com ela. Ah, que um pai fez isso comigo, um parente fez isso comigo, e nós carregamos isso na bagagem. E nós usamos isso para nos defender. Só que isso era para ser renunciado. E às vezes nós levamos um trauma para toda a vida, e isso atrapalha os nossos relacionamentos. Como eu já falei, tem uma situação que aconteceu com uma moça há 30 anos atrás. Ela com 18 anos de idade, ela estava com um namorado, ia se casar, já era noivo, ia se casar com ele, e praticamente no dia do casamento ele desistiu dela para estudar fora do país. Aquilo criou um trauma dela, aquilo criou um trauma no seu interior, aquilo criou um pensamento e criou também um paradigma limitante, uma crença limitante, de que todo homem que chegasse próximo dela iria abandonar ela. Ela não renunciou àquela crença, ela não renunciou àquela situação, realmente difícil. E durante 30 anos, até os seus 48 anos, ela entrava no relacionamento, saía, entrava no relacionamento, saía. Ela acreditava que aquele homem ia abandonar ela. E no final o homem acabava abandonando. Por quê? Porque era uma crença dela, né? E as tais atitudes que ela tinha espelhadas nas suas crenças faziam com que os homens abandonassem ela. Então, eu falando com ela o seguinte: você precisa renunciar, né? Por mais que você, né, sofreu no passado, você precisa renunciar a isso. A vida ela continua, a vida ela tá aí para você viver, e a vida tem sempre o melhor para nós. Renuncie, perdoe essa pessoa, né? Diga: Deus abençoe você. Ela não sabia mais onde ele estava, ele sumiu, nunca mais apareceu. Deus abençoe você, sua família, se você for casado. Eu libero você, eu renuncio você para viver uma nova vida. E assim ela fez. Ela falou para mim que todos os dias pela manhã ela se perdoava, ela renunciava aquilo que não era para ela, aquilo que fazia ela infeliz, e ia viver a vida dela. O que aconteceu? Tempos depois, ela encontrou uma pessoa e hoje está casada com ela. Então, é necessário renunciar. Renunciar para você recomeçar. Se você renuncia à minha dor, eu renuncio a esses sentimentos ruins, eu dou espaço para que eu possa ter coisas novas no meu coração. É como se você
tivesse um guarda-roupa, presta atenção nisso aqui, é como se você tivesse um guarda-roupa e esse guarda-roupa tá cheio de roupas que você ama. Aqui tem roupa da minha infância, de quando eu era criança, mas você já tem 20, 30 anos de idade. Aqui tem roupas da minha festa de debutante, mas você já passou a festa de debutante há muitos anos. Aqui tem isso, tem aquilo que eu não quero jogar fora. E aquilo vai entulhando. Como é que você vai colocar roupas novas nesse guarda-roupa se você não consegue se desfazer das velhas? Por mais que tenha um valor sentimental para você, você precisa se desfazer. Para quê? Para que você possa criar uma coisa chamada vácuo, no qual o universo chama de lei de vácuo, lei do vácuo, para que você possa ter lugar para colocar coisas novas. É por isso que eu falo, quando você renuncia a algo, outra coisa melhor sempre vem. Quando você renuncia a essa dor, que realmente é difícil renunciar nesse momento, quando você renuncia a essa dor, quando você renuncia essa necessidade de ter que voltar, que é obrigado a voltar, você abre espaço para a solução. E a solução sempre vem, né? É isso que Jesus quis dizer lá na questão que eu falei agora há pouco, né? De odres novos, odres velhos e vinhos novos. O que vai acontecer? Não tem condição de você colocar vinhos novos e odres velhos. O odre vai se rasgar e o vinho vai se perder. Da mesma forma, se você quer colocar uma vida velha, você quer ter uma vida nova, mas quer continuar na vida velha, não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum, né? Então, essa questão de renunciar é você entender que por mais que seja difícil, é necessário sempre renunciar a algo. E você renuncia essa dor, então você vai ter espaço para uma nova vida. É você dar espaço ao seu coração, aquilo que é necessário no momento. Quantas pessoas estavam na depressão, em TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, pessoas que estavam passando por sufocos na vida, e eu falei para elas, olha, você precisa agora olhar para frente, ter um novo rumo para sua vida, porque a tua vida tá dessa forma porque você não tem expectativas. Toda a sua expectativa está na pessoa e não na sua vida. E é por isso que há sofrimento, porque você vai se desatualizando da vida, você vai perder da sua vida. É como se você se colocasse dentro de uma caixa e lá ficasse e não fizesse nenhum esforço para sair. Você vai atrás de soluções mirabolantes para ver se essa pessoa volta para você. No final pode até voltar, mas tempos depois essa pessoa vai embora de novo. Por quê? Porque você está nadando contra a maré. Na tua mente, tudo que você precisa é essa pessoa voltar para você e não é, meu querido, minha querida. Se você acha que tudo que você precisa a pessoa voltar para você, você não tem mais vida. Você é completamente dependente dessa pessoa. Uma pessoa dependente não tem vida. Essa é a grande realidade. Mas agora, se você abre espaço no teu coração e renuncia a tudo isso, sabendo mesmo que é difícil, coisas novas virão. Porque essa é a vida. Não é quando a Bíblia fala, né? Entrega teu caminho, confia nele e ele fará, e ele o fará. Ele está dizendo isso. Entregar o caminho, entregar o coração. Não estou falando aqui de religião para você seguir tal doutrina, para você entregar a sua alma para tal igreja. A Bíblia está dizendo para você confiar e entregar. Confiar, entregar o que? Renunciar. Isso é renunciar. A Bíblia também fala entregai toda a vossa ansiedade, lançai a vossa ansiedade sobre a potente mão de Deus, que Ele tem cuidado de vós. Quando você renuncia, vai viver sua vida e espera sempre o melhor, coisas melhores sempre virão. Óbvio, essa é a grande realidade. Se você vê Abraão, ele renunciou uma vida que ele tinha. Renunciou. Sai da tua tenda, da tua parentela e segue, que eu vou te mostrar uma nova vida, uma nova terra. E assim aconteceu. Ele renunciou uma vida anterior. Renunciou à sua tenda. Renunciou à sua parentela de infância e foi embora. Outra forma de renúncia é o povo de Israel no Egito. O povo estava lá sendo escravo. Na zona de conforto, parece que o povo adorava ser escravo. Aí veio lá um redentor, que foi Moisés. Bora, vamos embora. Mas você vai ter que renunciar ao Egito. Tanto que no meio do deserto, o povo dizia o seguinte: seria melhor ter ficado no Egito, porque lá tinha comida, lá tinha bebida, a gente não ia morrer. É o que você está passando agora. Você acredita que
aquele relacionamento fracassado, onde sempre havia brigas, que sempre havia discórdia, que ninguém se entendia, era melhor, porque é melhor com ele do que sem ele. Tá vendo onde tá a tua mente? Tua mente ainda tá lá no Egito ainda. É igual aquele povo, agora você tá num tal deserto e você acredita que essa pessoa, apenas a presença dela é o suficiente. Sendo que a presença dela só te trazia discórdia, angústia, terror. É uma tal zona de conforto emocional, sentimental, né? Então o que aconteceu? O povo renunciou o Egito, a escravidão, renunciou à velha vida. E você precisa também renunciar. Não estou dizendo aqui que é fácil, mas é necessário. Para que você possa ter uma terra que emana leite e mel, você precisa deixar o Egito. Parece até uma pregação pentecostal, né? Nada contra os pentecostais, pelo contrário, eu amo de paixão, amo de verdade. Inclusive, você for pentecostal, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Mas a grande realidade é essa. Você quer continuar na vida velha. Você não quer renunciar por quê? Porque melhor com ele, melhor com ela do que sem ela. Não importa se a gente vai brigar, não importa se a gente vai se bater, degladiar, não importa se vai ter agressão física. O cara bate na mulher durante a vida toda. Eu entendo isso porque meu pai fazia isso com minha mãe. Eu cresci dentro de um lar onde era briga todo dia. Eu me lembro quando eu era criancinha, 3, 4 anos de idade, eu entrava no meio dos dois, eu apanhava junto. Os dois se degladiando, entrava no meio pra separar. Gente, eu tenho história pra contar pra vocês, né? Eu tenho histórias pessoais, histórias do que eu vi dos meus pais, dos meus tios, e histórias de pessoas no qual eu conheço. E analisando cada caso, cada situação, eu trago pra você aqui. Mesmo você acreditando ou não, eu trago pra você aqui sempre. Eu me lembro que criancinha, 3 anos de idade, 4 anos de idade, meus pais brigavam. Meu pai pegava uma faca, minha mãe pegava uma outra faca também. Os dois ficavam brigando dentro de casa. Meu pai era colecionador de armas, às vezes pegava uma revólver na mão e saía brigando com minha mãe no meio da casa, derramando sangue todos os dois. E eu lá no meio, lá. Aí meu pai se separava da minha mãe, ia morar distante. Meu pai era servidor público do DF naquela época, né? Meu pai já faleceu, já tem alguns anos já, né? E eu vivia aquele meio, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. O relacionamento bumerangue, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ia, passava um tempo, os dois voltavam, começavam a degladiar de novo. Aí aquela coisa, melhor com ele do que sem ele. Mas esse melhor do que sem ele, você não cresce nada. Você apenas sofre, né? Aí tem a história, né, que eu vou contar pra vocês mais ainda, porque meu pai e minha mãe foi um exemplo, assim, de relacionamento bumerangue. Separaram em 96 pela primeira vez. Aí de 96 até o ano 2000 foi um separa e volta sem fim. Muitas vezes. Nesse meio tempo, um morava com outra pessoa, foi várias vezes. Eu me lembro até hoje. Até que no ano 2000 eles pegaram, se uniram de novamente, mudaram pro Maranhão. Meu pai viveu mais 10 anos ainda, até 2010, né? Ele faleceu em 2010. E foi um separa e volta, separa e volta, separa e volta. Até que teve que entender que era necessário mudança, era necessário disciplina, né? E então, depois de um certo tempo, minha mãe foi morar com outra pessoa, ele também foi morar com outra pessoa. Então, depois de tanto tempo, os dois se entenderam. No finalzinho da vida, né? Ele se casou com a minha mãe, de verdade mesmo. Então ele se casou com minha mãe. Eu percebia que existia amor entre os dois. Porém também existia muito ego. Meu pai era um homem, você sabe, né, que aquela criação antiga, né, altamente machista, egoísta. Não tô falando mal aqui do meu pai, mas assim era. Um comportamento rígido, disciplinar, né? E minha mãe também às vezes tinha o ego alterado. E é por isso que dava tanta briga. Meu pai era alcoólatra também, infelizmente, piorava a situação. Meu pai teve vários traumas na infância, inclusive ele perdeu um pai. Meu avô, parte de pai, foi para uma guerra, né, e morreu nessa guerra em 1945, parece que foi a Segunda Guerra Mundial, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né? Então são muitas coisas que a pessoa leva na bagagem durante a vida, aí isso vai refletindo e ninguém renuncia, aí isso vai se refletir nos relacionamentos, vai refletindo na vida. E
é necessário renunciar. Repito, os dois se casaram no final da vida do meu pai, porque existia amor de verdade. Uma mulher que durante muito tempo apanhou, sabe? E no final ali, cuidando do meu pai ali, realmente, o jeito, o cuidado que ela cuidava dele no hospital, no leito de morte dele. Gente, são coisas incríveis que eu tenho na vida, sabe? E por isso que eu passo pra vocês essas coisas. Eu não tenho medo aqui de expor as coisas que eu passei, né? Eu preciso passar pra vocês porque são lições de vida. Eu me lembro lá naquele leito de hospital, minha mãe cuidando daquela mulher lá sentada no lado dele lá, e ela como é deficiente, né, e com a perna inchada porque passava muito tempo lá com ele, falou que eu vou ficar até o fim. Eu pedia pra minha mãe, não, eu vou ficar aqui, não, pode ir embora, eu fico aqui com ele, conversando com ele. Era uma coisa muito linda. Isso é renúncia, gente. Não é porque é meu pai e minha mãe, não, porque realmente isso é renúncia. Entendeu? Eu tô até emocionado de falar isso, porque realmente é algo realmente muito pesado, sabe? Então é necessário renunciar. Meu pai faleceu, minha mãe perdoou tudo que ele fez. Deveria não ter perdoado, porque ele batia nela, espancava ela, fazia de tudo, e ela ficou até o final. Ninguém foi lá cuidar dele. A mulher no qual ele tinha um caso com ela depois que ele se separou, não foi lá cuidar dele, pelo contrário. Onde há amor, como eu sempre falo, onde tem enraizado um amor, por mais que seja temporário o término, quando há renúncia, quando há recomeço, quando há restauração, a vida não importa. Então eu tô te passando essa história aqui, ela veio do nada aqui, eu nem ia falar sobre isso, mas isso é um caso de renúncia. É um caso de renúncia. Então, para que você crie novas expectativas de vida, você precisa soltar aquilo que é velho. Da mesma forma que minha mãe soltou aquela época, depois de 20 anos quase, soltou aquela época no qual ela apanhava, no qual ela, né? Meu pai também soltou aquela época no qual ele era ruim, no qual ele era alcoólatra, no qual isso e aquilo melhorou e tal. Então eles entenderam o que é a vida. E eu tenho, graças a Deus, eu tenho isso no meu currículo de vida para passar para vocês. Tenho muita coisa para passar para vocês, vocês nem imaginam. O que eu falo para vocês aqui, você que assistiu meu testemunho, Alan, você passou por muita coisa. Isso ali foi apenas 1% que eu passei na vida, meu filho. Sinceramente. Né? Se você não assistiu meu testemunho, lá no YouTube, meu canal, tem um vídeo chamado Te Ensino Por Que Vivi. Vai lá assistir. Né? Se você tiver coragem de assistir, na verdade. Porque ali sim, é um caso de renúncia. Mas então é isso. Para você ter uma nova vida, você precisa soltar. Você precisa soltar imediatamente tudo isso que está te fazendo mal. Não é fácil, não é fácil. É difícil, sim, é difícil. Mas são coisas difíceis que faz um homem se tornar uma grande pessoa. É aquela história, né? Talvez não tenha nada a ver com o título, mas eu escutei uma vez de uma pessoa, de um sheik, né, assistindo um vídeo. Ele falou o seguinte, olha: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. E este é o ciclo, né? Aí vai de novo. Tempos difíceis, homens fortes, tempos fáceis, homens fracos, tempos difíceis. Aí vai dando esse ciclo e você tá passando por esse momento de dificuldade, né? Mas a grande realidade é essa: esse tempo difícil você passa para que você se torne forte. Agora você precisa entender, opa, minha vida continua, não posso ficar aqui sofrendo aqui que nem um cão. Eu preciso seguir minha vida. Então eu vou agora, mesmo doendo, ver o que eu preciso fazer na minha vida, que o tempo não para, né? Naquela história, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Vá atrás daquilo que você precisa fazer. Deixe de lado aquilo que você não pode resolver e vá atrás daquilo que você pode resolver. Entendeu? Então essa é a questão dos 3 R's, né? Renunciar, recomeçar e restaurar. Você renuncia, abre o seu coração para recomeçar a sua vida. Você recomeça, tem insights, você cresce, bum, você bomba na tua vida. Você realmente vira uma nova pessoa. Aí nesses insights de recomeço, você sabe onde é que você precisa melhorar, onde é que você precisa viver, onde é que você precisa ter novas atitudes. Aí sim as coisas melhoram para sua vida.
tá bom? Então esse é o meu recado de hoje. Eu quero te agradecer. Terminamos mais um podcast aqui no podcast Conquistando o que eu amo. Estamos nas melhores plataformas digitais de podcast e também no canal no YouTube. No YouTube nós estamos de segunda a sábado ao meio-dia. E nos podcasts, das plataformas de podcast, estamos todas as semanas às segundas-feiras, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, muito obrigado por tudo. Esse podcast é um patrocínio especial e apoio da Saga Comunicação e Áudio. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Fica na paz.